grandes fundos de pensão para esse processo. Isso foi um trabalho bastante importante, né? A gente sabe que cada vez mais, principalmente com a queda da taxa de juros, esses fundos vão ter que buscar modalidades alternativas de investimento. A gente sabe que isso pode ser um veículo, um canal interessante para manter as suas posições atuariais, né? E a gente procura também mostrar a experiência desse processo junto a outros parceiros internacionais, e o nosso case é considerado, desse processo do projeto como um todo, a constituição de fundos e a apresentação de empresas, ele é referência pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente teve até recentemente virou case study da Harvard University, que está sendo aplicado aí junto aos processos e cursos que cuidam dessa área dentro da universidade. Esse aqui é o processo, eu não vou me ater muito, mas é para mostrar que não é uma coisa trivial, é um processo de escolha baseado num processo de chamamento público. Então você tem um edital, você tem um processo de seleção, você tem uma banca de seleção que envolve os parceiros no sentido de identificação das propostas e todos os processos necessários aí de auditorias, de chamamento de recursos, de integralização de cotas. Isso tudo é realizado dentro de uma estrutura pública como a FINEP, né? Então, você tem uma interação entre processos que normalmente são realizados dentro de uma estrutura privada e a gente procura replicá-los e fazendo de uma forma adequada. Em relação ao processo de aproximação de empresas e investidores, a gente verificava muito no passado uma simetria entre o que as empresas pensavam e o que os investidores pensavam em relação às empresas. O que a gente procura fazer nesse processo, principalmente em função do conhecimento que nós adquirimos em relação ao perfil dos investidores e o conhecimento que a gente tem em relação a empresas, inovação, estudos de pesquisa, como é que a gente pode fazer isso de uma forma adequada. Então, esses são os Venture Forums FINEP, são processos desenvolvidos por uma equipe interna da FINEP, que se capacita, se treina e procura oferecer essa capacitação empresarial para as empresas que são apresentadas nesse processo, né? O que a gente procura mostrar é que as empresas têm que ter essas qualificações. Na verdade, a gente não realiza um trabalho de consultoria, a gente realiza um trabalho de treinamento. E a gente identifica se as empresas elas têm que ter essas capacidades, além da questão de se ela tem um negócio ou não. Capacidade de abrir relacionamentos para poder fomentar parcerias. A gente sabe que para oferecer um produto e serviço na escala necessária para aquele negócio e aquilo que o mercado quer, ele tem que somar competências, somar capacidades técnicas, somar estruturas de mercado. Então, ela tem que ter a capacidade de se relacionar, ela não pode ser uma empresa que se fecha em si mesma. Ela tem que ter processo de gestão para poder orientar a sua tomada de decisão e alocação de recursos de uma forma profissional e rápida. Ela tem que ter processo de governança interna, principalmente quando você tem recursos externos envolvidos, a gente procura mostrar para ela isso. Ela tem que vislumbrar o mundo como mercado, isso é muito importante também para que ela possa alcançar as potencialidades do que ela pode fazer. Isso também faz parte do processo de seleção das empresas que a gente identifica. E tentar cada vez mais profissionalizar essa gestão. Cada vez mais claro que a pessoa precisa reconhecer quais são as suas competências internas que podem contribuir para o sucesso do seu empreendimento. E saber contratar as pessoas que estejam alinhadas com esse processo ou não. Isso são características que uma empresa inovadora, e principalmente uma empresa inovadora que vai ser investida por um fundo, precisa ter. O que a gente já conseguiu ao longo desse processo, a gente tem mais de 10 anos, 11 anos, nós passamos pelos nossos processos mais de 5 mil empresas, nós selecionamos 900 para poder fazer uma apresentação presencial, onde a gente chama os parceiros para discutir se aquela oportunidade é interessante para a continuidade do processo de capacitação. Após isso, as empresas são treinadas pela equipe da FINEP, muitas vezes tem a participação de parceiros ou de gestores e de mentores no processo de aconselhamento das empresas, é um processo que dura aproximadamente 2 meses, né? A gente teve um esforço aí nesse sentido de ampliar esse número. Nós, nos últimos 3 anos, ampliamos muito o volume de empresas. Quase 40% das empresas capacitadas foram treinadas nos últimos 3 anos. Nós realizamos 39 fóruns. Nos últimos anos, nós procuramos também fazer esse processo de aconselhamento para poder identificar investidores. Então, nós realizamos também eventos de aproximação de investidores. Nós realizamos 3 em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre. Foram muito importantes
para poder identificar principalmente os investidores pessoas físicas nesse processo. E como resultado, a gente tem que nós tivemos mais de 70 empresas investidas, uma taxa de aproximadamente 15% a 18%. Foram alocados aproximadamente 200 milhões de reais nessas empresas de investimento. E o nosso fórum de abertura de capital, que nós realizamos junto com a Bovespa, permitiu com que fossem feitas 6 aberturas de capital, auxiliaram nesse processo e conseguiram fazer com que fossem alavancados 2,6 bilhões de recursos nessas empresas. Isso a gente não faz sozinho, a gente faz com parcerias, né? Nós temos vários parceiros, o sistema CNI para a gente é muito importante no desenvolvimento dessa ação, porque ele também tem um foco em relação à inovação, em relação à indústria, e tem várias entidades no âmbito estadual que são nossos parceiros fortes em relação a isso, em desenvolvimento de ações. Estruturas dentro de estados e municípios são bastante importantes para isso. E teve o caso claro aí de São José dos Campos, que no caso daquele município é o hub de interação entre os principais agentes que lidam com a questão da inovação naquele espaço geográfico, e também tentativas junto com outros ministérios, Ministério da Agricultura, a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, associações como a BDI, BMF Bovespa, BVCAP, e associações internacionais como o Banco Odex lá da Colômbia. O que a gente já fez isso em relação a 2012? Nós já fizemos 4 fóruns, né? Nós fizemos o workshop técnico em Porto Alegre, fizemos o 12º Seed Fórum em Porto Alegre também, 15 empresas participantes, na PUC do Rio Grande do Sul. Foi um evento que teve mais de 200 pessoas e já tem resultados em relação a empresas investidas. Nós fizemos um Venture Forum Brasil Sustentável, que também foi um grande sucesso. Foi na época da Rio+20 e as empresas que participaram desse processo, elas se expuseram no Pier, junto com outras exposições. E foi bastante interessante porque elas tiveram que expor o seu projeto, não só para os investidores, para o público seletivo que a gente coloca, elas expuseram para o povo, elas tiveram que explicar para 37 mil pessoas que estiveram na exposição o que ela faz, o que aquela resina faz para proteger a pintura em relação à energia eletrostática, por que você faz um biolubrificante, por que o seu produto melhora geneticamente aí a cana-de-açúcar. Então, foi muito importante isso para a interação e foi um grande sucesso. Nós fizemos, junto com o seminário da Amprotec, agora, no dia 18 de setembro, mais um evento, a gente fez um best-of das empresas e algumas outras para apresentação lá no Congresso da Amprotec. Isso é muito importante para sinalizar, principalmente para incubadoras de empresas e de parques tecnológicos. A gente pode dizer que, finalmente, aqui, a gente tem no Rio de Janeiro um parque tecnológico. Depois de anos, aí, o Maurício Guedes ele conseguiu estruturar aquela ação ali de uma forma bastante pungente. E, realmente, a gente tem que aproveitar essa oportunidade aí da interação entre a universidade, a COP, o SEMPES, as pessoas ali, para que aquilo ali realmente vire um polo dinâmico de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. E a gente tem como os últimos eventos desse ano o Fórum de Abertura de Capital, o 7º, lá no Pregão da Bovespa. É muito interessante que a gente faz no espaço do antigo Pregão, essa aproximação entre empresas de maior porte que querem abrir o capital e gestores e fundos mais qualificados. E a gente está com uma parceria forte aí com a Apex, no sentido de também tentar desenvolver a interação entre inovação e exportação. Nós vamos fazer um evento em São Paulo, em que a gente vai procurar 10 empresas, já estamos selecionando elas, com um perfil exportador muito claro, mas também que precisam de recursos de capital de risco para poderem se alavancar em relação a essas estratégias de crescimento. Se vocês quiserem mais informações, não só sobre esses programas, vocês acessem o site da FINEP, www.finep.gov.br. Aqui tem um link específico para o programa Inova Brasil, mas tem outros conteúdos aí que são importantes no sentido de saber o que a FINEP está fazendo aí nesses últimos tempos. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aí, por vocês estarem me escutando falando sobre a FINEP. Estou aqui para tirar e dirimir qualquer dúvida a respeito da minha apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela apresentação e eu vou abrir aqui para as dúvidas. Alguém tem uma dúvida para fazer? Vou pegar o microfone. Não.
Oi, Rochester, tudo bem? Meu nome é Vitor Taveira, eu sou da Crux Capital, que é um family office. E há 2 anos a gente se interessou em participar do Inovar Semente. E desde então, vocês não deram continuidade nesse processo. Vocês têm alguma perspectiva de continuar o projeto? Tem uma perspectiva aí para o ano que vem. Ele está dentro do processo aí de reestruturação da área de investimentos. Eu não posso dar mais detalhes sobre o que está acontecendo, mas é tudo no sentido de mais. Tá? A gente não vai deixar de fazer as coisas relativas à capital semente, mas a gente está com uma prioridade aí de alavancar a chamada, 11ª chamada, e a gente sabe que o capital semente tem algumas condições mais específicas aí. A gente tem uma demanda não só de vocês, mas de um monte de gente que está buzinando no nosso ouvido o tempo inteiro, mas buzinando no bom sentido. Mas a gente está nesse processo de reestruturação aí, mas estamos deixando para o ano que vem. Primeiro semestre, segundo? Acho que sim. Primeiro. Tá bom, até obrigado. O primeiro semestre. A chamada, os editais, os processos, eles estão prontos, entendeu? É uma coisa assim que tem que... Para lançar é uma coisa que são poucos detalhes, mas tem uma decisão política importante que está vinculada à expansão de recursos e reestruturação desse processo, que aí é melhor esperar para o ano que vem. Sebastião Soares, Clube de Engenharia. Esses fóruns, você deu os exemplos aí, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Rio. Quando é assim, regional, Rio Grande do Sul, são só empresas do local ou vão empresas de fora para lá? Qual é a ideia? A ideia é que os fóruns locais eles estariam vinculados à estrutura de capital semente. Né? Então, se você verificar onde é que foram realizados os fóruns, nós realizamos Rio de Janeiro, São Paulo, São Carlos, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santa Rita do Sapucaí, Recife. São locais em que a gente acha que pode ter a junção dos elementos necessários para que você possa ter estruturas de capital semente. Quer dizer, centro de conhecimento, empresas inovadoras, capital e estruturas de apoio que são vinculadas a governo ou para governo, SEBRAE, CNIs, da vida, que possam ajudar na alavancagem desse processo, ou que já tenham experiência em relação a isso. Então, em alguns eventos, a gente realizou em locais onde já existiam fundos constituídos e o fórum teve o objetivo de apoiar a seleção de empresas para esses fundos. Em outros, ele tem uma finalidade pedagógica, uma finalidade de estimular que os agentes locais possam constituir essas estruturas e a gente mantém relacionamento e possibilidade de, assim que a gente tem uma chamada pública, e a gente recebe muitas das propostas das chamadas públicas que o pessoal liga, vai ter chamada, são originadas desses esforços que a gente realiza nesse processo. Porque quando a equipe vai realizar um evento desse, nós ficamos praticamente 3 a 4 meses, não só envolvidos com os agentes locais, a gente não mora porque senão nossas esposas batem na gente, né? Mas pelo menos vai 2 a 3 dias por semana, indo e conversando, identificando empresas, conversando com os agentes locais, procurando investidores, fazendo evento de seleção de investidores, conversando com um monte de gente, e que se culmina no evento, no fórum. E a gente procura fazer com que esse processo não se acabe em relação a isso. A gente procura estimular que esses agentes eles possam realizar esses processos, e, obviamente, quando a gente tiver uma maior capilaridade de obtenção desses recursos de capital semente, porque a não realização digital é porque a gente também precisa fazer algumas adaptações ao modelo, né? Principalmente no sentido de tentar trazer mais recursos privados para as propostas e aumentar o ticket, que isso é importante, mas sem deixar de preocupação com o gestor, que é fundamental. A gente tem que ter essa cultura e a gente sabe que tem que ter um desenvolvimento aí de equipes que possam gerenciar isso de uma forma mais adequada. Mas a ideia é essa. A ideia é alavancar essas estruturas nas localidades, dependendo, pode ser ou o município ou mesmo o Estado. Daí depende muito das vocações e do tipo de interação que a gente realiza com os agentes da localidade.
Mais alguma dúvida? Eu vou levantar então uma dúvida. Eu estudei a legislação sobre como a operação da FAPERJ, da FINEP, quer dizer, vocês podem investir em forma de subvenção econômica, na forma de empréstimos. Eu vi que na legislação vocês poderiam também investir em SPEs, em participações de empresas de propósitos específicos. Como é que funciona? Existe alguma forma que a FINEP possa investir diretamente em empresas com participação? Cara, isso está sendo estudado porque isso é uma determinação governamental, mas a gente sabe que existe um volume de riscos e de cuidados que nós precisamos ter em relação a isso. Não vou dizer para você que desejo tem. Tesão tem para fazer, porque a gente sabe que tem várias oportunidades, mas a gente tem que se precaver em relação a isso. E isso faz parte do processo que a gente está fazendo de reestruturação. Não vou dizer para você que a gente vai investir diretamente, mas que esse tempo da inovação e do desenvolvimento seja reduzido. A gente tem várias oportunidades aí que poderiam ter sido realizadas num tempo menor e ter aproveitado de uma forma mais interessante a oportunidade de mercado. Então é isso que a gente precisa ter. E também ter que ter, junto com os agentes, a possibilidade de jogar esses instrumentos todos de uma forma mais adequada e tentar construir projetos mais interessantes. Então, acho que, obviamente, tem a questão do investimento direto, ela vai estar sendo colocada na mesa, mas a gente tem um conjunto de cuidados que precisa ter, que estão sendo feitos, estão sendo capacitação de equipe, modificação em legislação, qual o perfil que a gente vai atuar, quais os volumes de recursos que nós vamos ter disponíveis para isso, qual a modalidade de investimento que a gente vai realizar. Então, isso está sendo estudado e em breve a gente vai ter novidades em relação a isso. Posso fazer? Eu teria duas perguntas, mas preciso fazer uma de cada vez. Como é que é a distinção nessas empresas inovadoras entre o poder de decisão está no Brasil dessas empresas ou está fora do Brasil? É empresa nacional. Sim. Qualquer uma delas, inclusive a do Brasil serve. Qualquer empresa com a sede, empresa estrangeira do Brasil, está valendo. Volkswagen do Brasil. Volkswagen do Brasil, está valendo. Está claro, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é fazer com que esses caras possam, e a gente tem que mostrar isso, que a gente também participe do jogo global de pesquisa e desenvolvimento, como acontece em outros países. Então, a brincadeira é fazer com que a gente possa ter a capacidade de que estruturas de pesquisa e desenvolvimento, de fato, sejam instaladas e realizadas aqui no Brasil, porque a gente tem demanda.